Muito bem, muito bem, muito bem, alunos do nono ano manhã, aula de tabela periódica para a gente fechar esse conteúdo, tá certo? Lembrando que a tabela periódica atual não é igual à tabela periódica quando ela foi criada, ela passou por várias evoluções, tá bom? A gente aprendeu que a tabela periódica se divide em famílias e em períodos, aprendeu que cada família tem um nome e uma distribuição eletrônica correspondente, ok? Sempre que terminar assim, por exemplo, NS2 NP5, a gente sabe que são halogênios, GSN, qualquer número inteiro natural. Muito bem. Família B também tem nome, né? São os elementos de transição, a gente viu isso. A gente aprendeu que quando a distribuição eletrônica terminar em S, eles vão estar nessa região, em D nessa, em P nessa daqui, e em F nesta aqui. A gente viu os períodos também. Se o elemento químico tem duas camadas, ele pertence ao segundo período, porque cada camada corresponde a um período da tabela periódica, tá certo? A gente tem, por exemplo, aqui o alumínio, que tem 3 camadas, portanto, pertence ao terceiro período. A gente viu que os elementos podem ser metais, quando eles são sólidos, têm características de metais, conduzem corrente elétrica e são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal que é líquido. A gente tem os ametais que não conduzem eletricidade, tem o hidrogênio e tem os gases nobres, tá bom? Lembrando que existem os elementos cisurânicos, são aqueles que na tabela periódica vêm antes do urânio, e os transurânicos são aqueles que vêm depois do urânio. Alguns exercícios nós já respondemos lá na aula do Google Meet, nós deixamos aqui fazendo só um fechamento desse conteúdo, já que é a última semana também do mês de maio. Estamos fechando esse conteúdo, ok? Nós vamos ver aqui um vídeo muito interessante sobre tabela periódica. A tabela periódica é a ferramenta mais preciosa que os químicos têm para organizar informação química. Sem ela, a química seria caótica, uma grande confusão de informações aparentemente sem nexo. O que faz da tabela periódica algo tão valioso é que ela pode ser usada como ferramenta de previsão. Se pode prever muita coisa sobre o comportamento químico de um elemento se sabemos onde ele está localizado na tabela periódica. Cada elemento é representado por um quadrado, com um símbolo químico de uma ou duas letras na tabela periódica. A maioria dos símbolos para os elementos vem dos seus nomes em inglês, mas alguns vêm de outras línguas. Por exemplo, prata é Ag, da palavra argentum, em latim. O símbolo para chumbo é Pb, do latim plumbum. Acima do símbolo químico está o número atômico do elemento, e abaixo do símbolo se encontra o nome completo do elemento e sua massa atômica. A maioria dos elementos são metais, e eles podem ser encontrados no meio e à esquerda na tabela periódica. Elementos metálicos são tipicamente brilhosos e bons condutores de calor e eletricidade. Ametais são encontrados na parte superior à direita da tabela, exceto o hidrogênio, que fica do lado esquerdo e é ametal. Os ametais são geralmente opacos e não são bons condutores de calor ou eletricidade. A linha divisória entre metais e ametais é mostrada na forma de grossos degraus na tabela periódica. Os elementos encontrados de ambos lados destes degraus são chamados de metalloides e têm propriedades que se encaixam entre metais e ametais. Percebam que os átomos são mostrados em ordem crescente de números atômicos, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Cada elemento tem o seu número atômico único, isso é, o número de prótons no núcleo do átomo. Por que os elementos estão organizados em linhas e colunas? Por que não colocamos os elementos em uma longa lista? Quando organizamos os elementos por número atômico, surge um padrão. Há uma periodicidade ou uma repetição de certas características. Por exemplo, de vez em quando um gás inerte aparece. Ao seu lado estará um elemento que reage violentamente à água. Essa repetição periódica é conhecida como lei periódica. Esta é a base para a organização dos elementos da tabela periódica em colunas. Uma coluna vertical de elementos é chamada de grupo ou família. Os elementos de um mesmo grupo têm propriedades semelhantes. Sabemos que é assim, pois eles têm semelhantes números de elétrons na camada de valência. Há 7 linhas horizontais na tabela periódica. Estas linhas são chamadas de períodos. Cada linha corresponde a diferentes níveis de camadas eletrônicas. Os 2 grupos à direita são os metais alcalinos e os metais alcalino-terrosos. Os orbitais S na camada externa do átomo estão sendo preenchidos neste grupo. Do lado direito existe um bloco de 6 colunas. Estes elementos têm suas camadas orbitais P sendo preenchidas.
Notem que à extrema direita estão os gases nobres, que têm as camadas de valência cheias. No meio, há um bloco de 10 colunas, os metais de transição. Nestes elementos, as camadas orbitais D estão sendo preenchidas. Os asteriscos nos levam à parte de baixo da tabela periódica, onde se encontram duas linhas de 14 colunas, os metais de transição interna, também conhecidos como lantanoides e actinoides. Estes elementos têm as camadas orbitais F sendo preenchidas. Os grupos da tabela periódica foram numerados de várias maneiras através dos anos. Dependendo da tabela periódica que usarmos, é possível ter 1, 2 ou até 3 sistemas diferentes de numeração de grupos. Podemos encontrar grupos marcados por algarismos romanos, Iás e Bs. Esse sistema foi popular na América do Norte e na Europa. Infelizmente, as designações eram um tanto arbitrárias. Na América do Norte, o grupo A era composto dos blocos de S e P, conhecidos como elementos representativos, e os grupos B eram o bloco de D, os metais de transição. Enquanto na Europa, os grupos A ficavam à esquerda e os grupos B à direita. Em ambos sistemas havia um grupo tríplice chamado de algarismo romano 8. Para acabar com toda essa confusão, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, propôs um sistema que numera os grupos de 1 a 18, sem As ou Bs. Este é um dos exemplos dos refinamentos que mudaram a tabela periódica gradativamente através dos anos, quando aconteceram novas descobertas e os químicos chegaram a um consenso de como apresentar essas novas informações. É possível nem reconhecer a primeira tabela periódica. Menos de 70 elementos haviam sido descobertos na metade de 1800. Até então, ainda nem sabiam sobre os gases nobres. Neste ponto, ainda não havia uma forma única de listagem dos elementos que pudesse ajudar os químicos de alguma maneira. Por exemplo, listar os elementos por ordem de descobrimento não dizia nada sobre seu comportamento químico. Portanto, esse tipo de listagem seria inútil como ferramenta de previsão. Essa era a situação atual quando o químico russo Dmitry Mendeleev criou a tabela periódica. Em 1869, Mendeleev teve a ideia de listar os elementos por ordem crescente de massa atômica. E de forma quase simultânea, Lothar Meyer publicou um sistema quase idêntico de classificação de elementos na Alemanha. Geralmente, o crédito é dado a Mendeleev, pois ele devotou imenso tempo e esforço implementando esse sistema e fazendo com que fosse aceito. Mendeleev insistiu que elementos de propriedades similares fossem listados juntos, e por conta disso, há alguns buracos em sua tabela. Mendeleev propôs de forma muito corajosa a existência de números de elementos que ainda não haviam sido encontrados e que um dia preencheriam estes buracos. Ele os nomeou pelas suas posições na tabela. Por exemplo, o elemento proposto Eka-aluminum existiria abaixo do alumínio e Eka-silicon abaixo do silício. Alguns anos depois, esses elementos foram encontrados e suas características se assemelhavam muito às características previstas por Mendeleev. Essa foi uma prova cabal da utilidade da tabela periódica de Mendeleev como instrumento de previsão, algo que os químicos até então não tinham. Em 1913, o físico inglês Henry Moseley fez uma modificação importante à tabela periódica. Moseley, que foi membro do grupo de pesquisas de Ernest Rutherford, estava investigando elementos metálicos com raios-x e medindo o comprimento das ondas das emissões de raios-x. Cada elemento dava resultados diferentes. Moseley criou uma relação matemática entre o comprimento das ondas de raios-x produzidas pelos diferentes elementos e os seus números atômicos, que aumentavam por 1 para cada elemento. Moseley sugeriu que o número atômico era mais importante para determinar o comportamento químico do elemento do que a massa atômica, como se acreditava antes. Moseley reorganizou os elementos da tabela periódica por ordem crescente de números atômicos em vez de massas atômicas. Isso acabou resolvendo algumas inconsistências da tabela de Mendeleev. Por exemplo, o argônio tem uma massa atômica maior que a do potássio, mas um número atômico menor. Assim como Mendeleev, Moseley deixou buracos na tabela periódica, onde ele propôs que outros elementos, ainda não descobertos, se encaixariam. Esses buracos incluíam os números atômicos 43, 61, 72 e 75. Os elementos ainda não existentes propostos por Moseley e muitos outros foram descobertos. Há 92 elementos que ocorrem naturalmente e vários elementos não encontrados na natureza que foram sintetizados. Estamos ficando sem espaços para colocar novos elementos. Talvez tenhamos que expandir a tabela periódica daqui a algum tempo. Muito bem, então, gente, com esse vídeo a gente finaliza o conteúdo de tabela periódica, tá bom? Espero vocês no Google Meet, tirando dúvidas também lá no Google Classroom.
Grande abraço para todos vocês.